o Atlético Mineiro negociando uma das joias do clube com o Shakhtar Donetsk, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias sobre o recado de Paulo Brax. O diretor, o chefão de futebol do Galo, concedeu uma entrevista coletiva depois da classificação do Atlético diante do Manaus, vitória por 4-1. Brax fez uma série de revelações e mandou um recado forte para um clube brasileiro. Vou te contar qual clube é esse. Antes, só para explicar, nessa entrevista coletiva, o Brax confirmou que Vitor Hugo está fechado e se apresenta em breve. Também falou sobre Bryan Palacios no Vasco, descartou negociações com o IR Mina, especialmente depois do acordo com o Vitor Hugo, e também disse que não há chance nenhuma de o Rubens se transferir do Atlético para o Palmeiras. Já em relação à contratação de João Marcelo, centroavante que tem 19 anos de idade e foi destaque no Guarani, atleta que inclusive conheceu o CT atleticano na quarta e assistiu ao jogo contra o Manaus. Aspas para o Paulo Brax: no meio dessa negociação do Atlético com o Guarani e o jogador, surge um clube e faz uma proposta indecorosa ao jogador e seus empresários e tenta atravessar o negócio. Não citarei o nome do clube, mas o clube sabe o que fez, fecha aspas. O recado foi endereçado ao Corinthians, que sugeriu cifras bem superiores àquelas praticadas pelo Atlético com o jogador e seus representantes. Vale a lembrança de que o João Marcelo ganhava R$ 1.500 por mês no Guarani. O Atlético ofereceu uma compensação financeira muito melhor, mas inferior àquela que o Corinthians sugeriu. João fez questão de fazer valer sua palavra que ele havia dado ao Atlético. O acordo está selado e o João Marcelo está passando por exames médicos para ser anunciado em definitivo. Multa rescisória dele no Bugre era de algo na casa dos R$ 3 milhões. O Atlético nem vai pagar toda essa compensação, vai pagar um valor próximo disso, mas vai deixar um percentual de uma venda futura do João Marcelo, além de a promessa de empréstimo de jogadores para o Guarani para a disputa da Série C do Brasileiro. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo tem oferta grande pelo atacante Alisson, jogador de só 19 anos de idade, autor do primeiro gol na vitória por 4-1 contra o Manaus. Representantes do Shakhtar estão em Belo Horizonte para tentar definir nas próximas horas a operação e a contratação em definitivo do atleta. O que eu posso contar para vocês é que a operação pode chegar até 16 milhões de euros. E o Galo tem em mãos a possibilidade de conseguir 12 milhões de euros livres para que o negócio seja fechado. Isso equivale a 74 milhões e meio de reais apenas para o Atlético, com o Galo ficando com 20% do valor de uma venda futura. Vale a lembrança de que algumas semanas atrás, o Leicester da Inglaterra chegou a fazer uma oferta de 13 milhões de euros fixos, mas essa oferta englobava tudo, incluindo impostos, tributações e mais. Se aceitar a oferta do Shakhtar, o Atlético vai receber mais agora do que receberia na transação antiga. O Alisson tem forçado a barra para ir embora e o Atlético, diante dos vários reforços para essa função de atacante de lado de campo, como Rony, Júnior Santos, tem também a chegada do Coelho, todos esses caras devem acabar ocupando espaço e tirando a oportunidade de o Alisson ser mais efetivo. Eu, na condição de dirigente atleticano, faria esse negócio, mas quero saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa. Combinado? Boa noite, Nicola. Cheguei agora. Quais os valores da venda do Alisson do Galo? Rodolfo, o Atlético tem em mãos uma proposta que garantiria a ele 12 milhões de euros livres de impostos só para a parte do Galo. Esses 12 de euros hoje equivalem a mais ou menos 74 milhões de reais. 74 milhões e meio de reais, tá? É isso que o Galo fica se o negócio for fechado. Operação que vai girar entre 15 e 16 milhões de euros, mas aí já com bônus embutidos, tá? É aí que vai depender da performance dele e também com um percentual de uma venda futura. Acho um negócio aceitável. Eu acho um negócio bem melhor, por exemplo, do que aquele que foi feito com o Savinho, que era alguém que se esperava bastante. Acabei de receber aqui do assessoria de imprensa do Galo, eu estou num grupo no WhatsApp com os setoristas do Atlético, né? E o Cássio Arregui, que é o assessor de imprensa, chefe da comunicação lá do Atlético, ele acaba de mandar João Marcelo do Galo, inclusive acompanhado de lances do atacante comprado junto ao Guarani, tá? Operação que vai girar na casa dos 3 milhões de reais. Jogador que havia sido pretendido pelo Corinthians. Deixa eu até contar um bastidor dessa história. O Paulo Brax, depois da vitória por 4-1 contra o Manaus, deu uma entrevista
contando sobre uma série de bastidores, falando sobre Yerry Mina, que está descartado, falando sobre Bryan Palácio. Nossa, o Matheus está de pé em cima do sofá, cara. Meu Deus do céu, não sei se eu falo com ele. Ele está de pé em cima do sofá, Fê. Então, ele falando sobre Bryan Palácios, que deve ir para o Vasco, tem um acordo verbal. Ele contou que o Vitor Hugo tem um acordo fechado também, que será apresentado em breve. Enfim, fez uma série de... Disse que Rubens no Palmeiras nunca existiu. E aí ele comentou da irritação dele, do pessoal do Galo, com a tentativa de um clube de atravessar a operação pelo João Marcelo. O Galo já tinha conversas avançadas com o jogador e com o Guarani, quando um clube entrou, ofereceu muito mais dinheiro para inflacionar o negócio. Mas aí, para sorte do Galo, o João Marcelo fez valer a palavra. Esse clube era o Corinthians, depois uma pessoa do Galo me confirmou. O Corinthians tentou atravessar o negócio, mas não conseguiu. O João Marcelo agora é de forma oficial reforço atleticano, tá bom? Bom, então, estava falando sobre o Galo, né? A principal notícia sobre o Atlético nessa quinta-feira é a negociação em andamento pelo Alisson. Representantes do Shakhtar estão em Belo Horizonte, acompanharam o jogo, que terminou com vitória por 4-1 do Atlético contra o Manaus ontem. Um dos gols, o primeiro foi do próprio Alisson. Tenho certeza que o Alisson foi escalado ontem como titular pela presença do pessoal do Shakhtar, tá? O que eu recebi ao longo do dia é que a proposta que o Galo tem em mãos lhe garante 12 milhões de euros livres de impostos. É um valor fixo para o Atlético. Nicola, mas a proposta do Leicester era de 13. Não. A proposta total era de 13. Sobraria para o Atlético bem menos dinheiro. Essa oferta do Shakhtar, que está em vias de ser aceita, garantirá ao Galo 12 milhões de euros, além de percentual de uma venda futura, além de bônus. A operação total com o Shakhtar pode bater entre 15 e 16 milhões de euros. Leonardo Limeira da Silva, se Alisson sair, Bryan Palácios pode ficar? Leonardo, não me parece uma coisa ter a ver com a outra, cara. O Bryan Palácios perdeu espaço no Atlético, né? E perdeu espaço porque nunca conseguiu se firmar e porque o Galo contratou um monte de atacante de lado de campo. O Rony, o Júnior Santos, o Coelho. O Alisson também é um pouquinho vítima disso, né? Com a chegada de toda essa galera... Ó, a mamãe tá te chamando. Com a chegada de toda essa galera, a verdade é que o Alisson também perderia um pouco de espaço. E aí o Atlético não quer perder a oportunidade de fazer dinheiro com um cara que está na crista da onda mesmo sem ter jogado. Tá? Paulo Guabiroba, membro do canal do Nicola e torcedor do Galão da Massa. Boa noite, Nicola. Pergunta para o Bruno Garcês qual a avaliação dele sobre o Ivan Roman, zagueiro chileno de 18 para 19 anos de idade, comprado junto ao Palestino. Deixa eu perguntar para o Bruno Garcês. Brunão, boa noite. O senhor vai bem? Passando para saber o que você me diz sobre o Roman. Conheci o Bruno Garcês pessoalmente, a gente falava com frequência, né? Bruno que inclusive me ajudou demais na temporada em que eu comentava jogos da Sul-Americana e da Libertadores lá no Paramount Plus. O cara conhece absolutamente tudo dos times sul-americanos. Aí eu ligava para ele para a gente conversar e ele me passava uma série de dados e curiosidades sobre os atletas dos times sul-americanos, me ajudou. E aí, recentemente não, no fim do ano passado, teve a festa de fim de ano na 98 Esportes, e eu fui para BH e também participei do programa Os Donos da Bola, do Everton Guimarães, do Thiago Fernandes, e por lá estava o Bruno, eu conheci ele pessoalmente, cara muito do bem. Thiago Rocha, quem o Galo vai ceder ao Guarani? Thiago, essa é uma discussão que vai vir um pouco mais para frente, mas não se preocupe com jogadores importantes. O Guarani disputa a Série C, a terceira divisão do futebol brasileiro.